Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. O que motivou o ataque do Irão a Israel e quais as consequências? Um ataque de mísseis balísticos disparados a partir do Irão atingiu nesta terça-feira alvos em Israel. Os números estimados pelas autoridades israelitas falam numa centena de mísseis que fazem aumentar os receios sobre uma escalada de tensão no Médio Oriente. O que é que está na origem deste ataque? E será um ato isolado? São questões de partida para um P24 que hoje olha para o Médio Oriente e percebe como em relações internacionais até as eleições para os Estados Unidos podem ser afetadas por um ataque em Israel. Neste P24 trago para a conversa a investigadora e professora em Relações Internacionais da Universidade de Coimbra, Joana Ricarte. Viva! O seu dia começa aqui. Joana, eu vou tentar mesmo ser muito didático para pessoas que não estão tão em cima deste tema e por isso queria começar por lhe perguntar qual é que é a razão para o Irão ter atacado Israel nesta terça-feira. O que é que motiva tudo isto? Bom, o ataque do Irão nessa terça-feira, ele é relacionado com uma situação circunscrita no tempo, mas também com contexto histórico. A situação circunscrita no tempo foi o acontecimento recente da morte do líder do Hezbollah em Beirute. Israel, através de uma série de ataques que começou há 2 semanas atrás, o ataque dos pagers, que foi um grande ataque de inteligência, provavelmente o maior ataque de inteligência que nós vimos na nossa história contemporânea, seguido de um bombardeamento concentrado na capital do Líbano, onde estava Hassan Nasrallah, que era o líder do Hezbollah. O Hezbollah foi fundado na década de 80, não só em resposta às agressões israelitas ao sul do Líbano, mas também como uma milícia pró-iraniana, xiita, que tem o intuito explícito e declarado de construção de um califado na zona do Líbano e também de defesa dos interesses iranianos na região. E Hassan Nasrallah era o líder do Hezbollah há 32 anos, ou seja, quase todo o tempo de vida do movimento, 3/4 do tempo de vida do movimento, e era muito próximo do Ayatollah Khomeini, que é o líder supremo do Irão. Por isso havia aqui essa retaliação específica a essa situação, além da retaliação que não tinha sido feita ainda do fim de julho, quando Israel não assumiu, mas também não negou que tenha atacado a capital do Irão, justamente no momento de posse do presidente, em que matou o responsável político do Hamas, que era o Ismail Haniyeh. E esses são os motivos circunscritos no tempo. O motivo histórico tem a ver, claro, com uma série de discordâncias entre esses dois atores na região, nomeadamente desde a Revolução Iraniana no fim da década de 70, em que o regime dos ayatollahs foi estabelecido. É um regime que pretende, de fato, a construção de um califado na região, o que implicaria a eliminação do Estado de Israel e da sua população. Portanto, é um movimento que é, sim, hostil ao Estado de Israel e que agora reage a essa ação de Israel, embora provavelmente não quisesse fazer e se sentiu arrastado para esse conflito. E o que nós vimos nesta terça-feira pode ser visto como um ato isolado de retaliação ou é expectável que daqui para frente haja um escalar da tensão nesta região? Nesse momento é tudo muito difícil de prever, principalmente porque, independentemente de qualquer tipo de interesses e de intenções desses atores, qualquer passo em falso que pode muito bem acontecer, ou qualquer acidente no sentido de uma retaliação concentrada acabar por causar vítimas, pode descarrilar todo o comboio. No entanto, o que me parece nessa altura é que, embora o ataque do Irão tenha sido diferente do ataque de abril, o ataque de abril foi muito concertado, foi concertado com a comunidade internacional, iniciou com uma declaração de intenções na ONU de que o Irão iria utilizar o direito de defesa porque a embaixada iraniana tinha sido atacada na Síria, provavelmente também por Israel, que de novo não assumiu, mas também nunca negou tê-lo feito, e nesse sentido o Irão agiu de acordo com o direito internacional no sentido de clamar o direito à autodefesa, anunciou que o ia fazer, utilizou meios aéreos muito lentos que levaram
inclusive é uma declaração por parte do Irão na altura de que o assunto estava arrumado ainda antes desses mísseis chegarem em Israel, portanto não havia de facto intenção de dano, não se estava à espera de ver se tinha causado dano ou não para declarar que não iam continuar a fazer, e embora a situação hoje seja diferente dessa, porque não houve esse aviso, foi tudo muito rápido, mesmo em Israel. Parece que os israelitas foram algo pegos de surpresa, tiveram para ir 1 hora e pouco, 2, para mandar sua população correr para as casas. Foi tudo muito a correr em Israel, as pessoas pelas ruas, relatos de medo, de confusão. E os próprios Estados Unidos não tiveram tempo de articular uma reação de defesa clara com Israel. Ainda assim, o que nós temos é, de novo, uma declaração do Irão de que não volta a atacar se Israel não retaliar, ou seja, se ficar por aqui, ficou por aqui, o Irão não quer escalar isso, e além disso nós temos outras evidências, como a reabertura dos espaços aéreos da Jordânia e de Israel. A Jordânia está no meio do caminho, Israel é parte visada, essa reabertura do espaço aéreo de ambos os países, a coisa de 3, 4 horas atrás, por volta das 8, 9 horas da noite, da terça-feira, indica que esses países têm informação de que o Irão parou os ataques. Também a autorização que Israel deu também nessa altura de saída dos abrigos, ou seja, baixou a situação de segurança no país. Isso tudo mostra que, em princípio, parece que o Irão considera que a situação está arrumada e que não tem intenção de escalada, mas agora a iniciativa fica com Israel. É isso, e Israel, para Israel a situação fica arrumada ou é expectável que haja aqui uma necessidade de retaliação? A mim me parece claro que Benjamin Netanyahu tem tentado arrastar uma série de atores para esse conflito por causa de, enfim, uma série de motivos, eles são multifacetados, mas muito centralmente uma tentativa de sobrevivência política e que é muito bem sucedida já agora, porque Benjamin Netanyahu vinha com a popularidade completamente embaixo depois do 7 de outubro, que vai fazer 1 ano. Estamos nos aproximando do aniversário da maior catástrofe do povo judaico desde o Holocausto. E, ao invés de estarmos a ver manifestações na rua e pessoas a pedir o impeachment do primeiro-ministro, como estávamos há 3 semanas atrás, nesse momento temos uma pesquisa de opinião do canal 12 israelita a mostrar que se houvesse eleições amanhã, o partido de Benjamin Netanyahu, o Likud, ganhava as eleições. Não ia ter maioria, a oposição teria capacidade de formar governo em maioria, mas ainda assim Benjamin Netanyahu teria ganho as eleições. Há ainda uma informação que não foi muito noticiada e que também é bastante relevante, que é Gideon Sa'ar, que é um dos líderes que era da oposição, se juntou no domingo à coligação de Benjamin Netanyahu, aumentando os seus lugares no Knesset de 64 para 68, num total de 120, o que reduz o quão tênue era a maioria de Benjamin Netanyahu e principalmente coloca Benjamin Netanyahu menos dependente de outros ministros seus que lhe causam também alguns problemas e pressões, como por exemplo Yoav Gallant. Por isso, parece que essa tentativa de Benjamin Netanyahu de sobrevivência através da abertura de outras frentes de guerra é bem sucedida, e também me parece que há uma outra intenção subsidiária, no mínimo, que é influenciar nas eleições norte-americanas e também na ação dos Estados Unidos, porque no contexto de eleições, os Estados Unidos simplesmente não podem agora alterar minimamente o discurso ou a prática relativamente a Israel. E, portanto, Benjamin Netanyahu sabe que está com carta branca para arrumar a casa e para resolver assuntos do passado, para fazer reconfigurações geopolíticas, porque nesse momento ninguém o para. E tudo isso é uma confluência de fatores que é muito relevante nesse momento e que pode levar Israel a querer escalar. Já vamos às eleições norte-americanas, Joana, mas deixe-me só pegar aqui num tema que é até que ponto é que a Israel tem capacidade para sustentar um esforço de guerra com múltiplas frentes de conflito constante. Existe essa capacidade em Israel? Existe armamento a chegar ao país? Bom, Israel não só é uma potência nuclear e, portanto, tem aqui uma capacidade de dissuasão, que é um dos motivos pelos quais o Irão também não quer escalar essa guerra, mas também é uma das maiores potências militares do mundo, tem tecnologia própria e tem o apoio dos Estados Unidos. E é aí que não podemos não chegar sempre nas eleições norte-americanas, embora eu entenda a cadência das perguntas, ela tem sentido e lógica.
Mas, de novo, o esforço de guerra israelita é suportado muito pelos Estados Unidos em dois momentos principais. Ponto um, na questão militar, como referiu, nos armamentos, nas munições. Os Estados Unidos constantemente aprovam pacotes de ajuda, e ainda há 2 dias atrás o fez, para que Israel tenha dinheiro para comprar munições norte-americanas, o que não deixa de ser interessante, porque temos aqui uma indústria de guerra que está a se alimentar e a se retroalimentar. E, por outro lado, também ajuda Israel economicamente com esse dinheiro, porque o que nós sabemos também é que, obviamente, a economia israelita está em suspenso nesse momento, num contexto em que há uma guerra em andamento, e que há uma quantidade muito elevada de reservistas mobilizados, em que o país tem dificuldade de prestações de serviço, tem interrupções de serviços, de aulas, enfim, tudo isso impacta a economia. Sem os Estados Unidos, não, Israel não consegue suportar essas frentes todas de guerra, mas toda vez que cutuca com a vara curta os leões que estão ao redor de Israel, os Estados Unidos dizem que vão apoiar e tem que fazê-lo para não ter uma escalada regional. Como a Joana acaba de dizer, não vão existir alterações nesta política externa dos Estados Unidos em relação a Israel, mas até que ponto é que isto é determinante nas eleições norte-americanas em benefício ou em prejuízo de Donald Trump ou de Kamala Harris? Isto pode ser prejudicial para a campanha democrata pelo facto de certa maneira, o Partido Democrata de Joe Biden estar alinhado com um Estado que há quem, mesmo dentro dos Estados Unidos, acuse de estar a promover um genocídio. Como é que isto pode influenciar estas eleições norte-americanas, Joana? Eu diria que pode, pelo menos, 3 frentes, a ver se não me perco. Para começar, Donald Trump diz que durante o seu mandato não houve guerras e que com ele não há guerras, e que os Estados Unidos estão frequentemente a fazer investimentos externos em guerras que a administração democrata não consegue parar. E por isso Donald Trump tem usado como um dos seus discursos de campanha, e aqui fala para uma audiência doméstica e para assuntos domésticos, porque isso é o que mais impacta as eleições norte-americanas. Uma das questões é a questão da habitação, outra questão é a questão do preço dos alimentos, da inflação artificial, e tudo isso tem a ver com finanças, tem a ver com dinheiro, e Donald Trump diz que no mandato dele não haveria guerras, não haveria esse investimento financeiro dos Estados Unidos nessas guerras, e por isso esse discurso ganha força. Por outro lado, há aqui uma perda de moral da administração democrata, porque fica muito claro que Joe Biden está na mão de Benjamin Netanyahu, e que Benjamin Netanyahu conseguiu sequestrar a administração Biden, que não tem opções. Todas as vezes que tenta alterar o discurso com essas escaladas que Benjamin Netanyahu faz, acaba ficando sem qualquer alternativa que não seja via o socorro de Israel, e por isso, ainda ontem, Joe Biden dizia: eu ficaria confortável se eles parassem com isso, e hoje Israel tem direito de defesa, estamos mandando porta-aviões para a região. Por isso, isso é uma perda de moral muito grande e fica mal. E por outro lado tem a questão que eu estava a falar, que é a questão também de um eleitorado jovem, progressista, e um eleitorado árabe. Não é esse eleitorado que vai ganhar eleições, mas esse eleitorado tem muita relevância, por exemplo, no Michigan, que é um swing state. Havendo 6 swing states, ou seja, esses estados em que não se sabe para que lado vai pender, o Michigan é um estado em que Kamala Harris, a ganhar, poderia, de fato, definir eleições. E a última vez que eu vi sondagens em coisa de 2, 3 dias atrás, Kamala Harris tinha ficado para trás de Donald Trump no Michigan, que até então estava à frente. E é ali que, por exemplo, um eleitorado árabe americano é muito forte. Joana, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer. Olha, igualmente, eu vou bem, obrigado. Este é o tema em destaque nesta quarta-feira, dia em que também estamos atentos às negociações para o Orçamento de Estado. No podcast Soundbite trazemos-lhe a análise diária destas negociações, comigo, Ruben Martins, com a Ana Sá Lopes e com a Helena Pereira. Vale muito a pena passar por lá. Eu sei que sou suspeito, mas vale mesmo a pena. É procurar na sua aplicação preferida de podcast. Do P24 é tudo por hoje. A situação no Médio Oriente é para seguir ao minuto em público.pt. Resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. Cá esperamos por si. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho.
O público fica no ouvido.